Bom dia, boa tarde, galerinha. Tá eu e o Vini aqui. Eu sou o Leuri e ali tá o Vini. Fala, Vini. Salve, guys. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que vocês estão vendo isso. A gente veio soltar nossa dose de veneninho aqui pra vocês. Vai ser aí coisa rápida. A gente pegou outra discussão que teve agora no grupo do 500 sobre Magistrado de Dunwich. Foi uma discussão curta, porém bem legal até. O que foi que veio? O que foi que aconteceu lá? Chegou um cara perguntando no grupo sobre uma carta que substitui Dranit. E meio que eu respondi assim: não existe substituto direto pro Dranit, nem high budget, nem low budget. Não existe. Dranit é uma carta única no Magic e eu acho difícil que a Wizards façam cartas que sejam parecidas com Dranit atualmente. A gente tem cartas parecidas como Lavínia, só que a Lavínia é a Azorius, que ela tem CMC2, azul e branco, que ela não deixa castar não criaturas no quais o custo de mana convertido da mágica sejam maior do que a quantidade de terrenos que você tem. Salvo engano, é isso que ela faz. E o cara fala. Não é que ela não deixa castar, ela anula as Anula. spells que você conjurou e tenha custo convertido maior que a quantidade de terrenos. Então, assim, a gente pensa, ela parece ser uma carta que substituiria Dranit. Não, gente, não. O Dranit é uma carta muito única. E a Lavínia, no máximo que ela vai fazer, vai ser quebrar uma cascata da vida, vai ser tirar cartas do exílio. O máximo que a Lavínia vai fazer vai ser isso. E isso não tem relevância no 500, por quê? Porque o 500 não tem muitas mágicas e custo zero. E principalmente não criaturas, porque o 500 não roda muito em cima de não criaturas. O 500 roda bastante em cima de de boas criaturas, na verdade. Se você for prestar atenção, todo o deck é baseado em boas criaturas, né? O Vini tiver alguma coisa aí pra dizer? O efeito do Dranit, ele, entre aspas, é um erro de design, na minha opinião. Eu tenho a mesma Porque opinião. a Wizards, quando lançou o Dranit, provavelmente ignorou que existia Commander. Provavelmente os caras que desenharam essa carta estavam, tipo, numa época Commander não era o foco da empresa. E aí eles simplesmente esqueceram que o comandante está numa zona que não é a mão, quando soltaram essa carta. E é esse que é o problema para mim do Dranit, que ele fala qualquer zona que não seja a mão. Exatamente. Existem muitos efeitos que se assemelham, que são efeitos que impedem cast do exílio, são efeitos que impedem cast do cemitério. E assim, eu acho que esses efeitos são mais corretos, entre aspas, por o Commander Porque do que são o Dranit. limitados, né? São limitados. Porque eles limitam as coisas sem impedir você de jogar o principal do jogo. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas isso daí é choro, porque vocês querem jogar seu comandante, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A premissa do jogo, antes da competição, é ser um jogo divertido. Tipo, Commander, na essência, não é um jogo competitivo. E aí a única diferença entre eu sentar pra jogar um Commander e sentar pra jogar um construído é que eu sempre vou ter acesso ao meu comandante. E aí, se o Exatamente. cara usa uma carta que eu nunca vou poder ter acesso ao meu comandante, é meio, tipo, é meio contra-intuitivo. Não é que eu acho ruim jogar contra Zenith, mas eu acho que Zenith é uma carta um pouco tóxica para o Commander. E aí, fazendo uma comparação rapidinha com, por exemplo, o Conquest, se eu não me engano, o Zenith é banido no Conquest. É banido. Lá ele não joga. E aí, tipo, eu acho os caras estudam muito bem o que eles estão fazendo. Os caras têm, tipo, uma análise estatística muito fodida, eles têm muitos dados sobre como funcionam as coisas, eles pesquisaram muito antes de fazer a banlist. Então, assim, se Exatamente. num formato que tem como sua essência ser competitivo, como o Conquest, os caras baniram Zenith, pra mim ser válido do Commander é meio estranho também. Mas vai aí no comentário, fala aí, quem acha que é choro, fala, o Vini tá chorando aí nos comentários. Eu acho que tá bem. Que tu foi bem certeiro nessa questão. Porque assim, o Commander, querendo ou não, ele é baseado em comandantes. Querendo ou não, a gente geralmente, mesmo a gente jogando casual, competitivo, tem uma coisa, um ponto em comum. Que geralmente a gente tá jogando pro comandante, ou o comandante faz com que a sua estratégia de jogo funcione.
O Dranif, a gente pensa muito, como eu posso substituir o Dranif? A gente não vai substituir o Dranif. A gente vai substituir o valor do Dranif dentro do 500. Então o que, é que a gente pode fazer com a substituição do Dranif? A gente pode melhorar a nossa mana base. A gente pode colocar, por exemplo, se eu estou jogando decks de stacks, a gente pode colocar novos stacks que vão melhorar vão aumentar a consistência do deck. A gente pode melhorar as criaturas, a gente pode melhorar os draws, a gente pode melhorar os counters, porque querendo ou não, são R$ 102. Antes eu usava bastante o Dranif na minha Winota, e eu acabei tendo que tirar o Dranif porque eu estava perdendo muitas inconsistências de novos stacks e novas criaturas boas para dar novos triggers para a Winota. Eu estava também usando na minha Livere. Eu tive que tirar o Dranif da minha Livere porque eu estava perdendo consistência tanto na mana base, como nos encantamentos que poderiam buffar minhas criaturas, como também nos stacks, porque querendo ou não, os stacks bons do 500 têm um preço acima de 10, 15 reais. Então assim, o Dranif é uma ótima carta, só que você achar um slot de R$ 102 por uma carta que não vai te ganhar o jogo, vai impedir com que as pessoas joguem o jogo, não seria a melhor coisa, não seria a melhor maneira de você otimizar seu deck. Então assim, sempre que eu pude encaixar o Dranif, eu encaixava, mas infelizmente com o valor que ele está atualmente, está sendo impossível colocar ele em deck 500. Se o Vini tiver alguma ressalva sobre isso. Cara, eu acho que, tipo, essa questão de usar ou não o Drenit, eu talvez tenha um ponto contrário ao seu. Hum. Eu acho que usar o Drenit é bem interessante. Mas não entendeu errado. Quando eu falo que eu acho bem interessante a gente vai cair numa discussão que é bem comum, que é usar ou não taça em decks que tem azul e preto. Que é uma discussão tipo, o que faz mais sentido? Você aumentar a consistência do seu deck usando o dinheiro, esse budget que a carta consome, em outras coisas melhores, ou usar cartas que são só muito boas sozinhas. Eu tenho a opinião de que dentro de uma Elivere, dentro de uma Winota que se importa com ter esses bichos para fazer coisas e tal, talvez eu usaria. Talvez eu faria um esforço para conseguir usar. Porque o Dranit sozinho, ele é capaz de desligar muitos decks. Isso é verdade. Um Dranit na 2, se você tá jogando antes de alguns oponentes que tem comandantes de custo 2, 3, basicamente, você consegue desligar muitos decks mesmo. Você desliga Magda, você desliga Issan, você desliga Malcolm, é muito complicado. E aí eles vão ter que gastar um turno para lidar com o seu Dranit. Existe a possibilidade de alguém querer proteger para não deixar esses caras correrem tanto. Só que a gente vai cair naquele ponto de que é uma carta em 99 que vai consumir um quinto do teu budget, né? 20% do teu Exatamente. budget. O que é que acontece E em aí, decks de Winota e Elivere? Você tem poucos tutores, você não consegue trazer o Dranif com a consistência. Principalmente nos turnos que ele faz diferença, que seriam os turnos 2 e 3. Então, assim, torna difícil manter ele no deck por conta disso. Eu entendo que ele é uma ótima carta, só que é muito difícil você deixar ele no deck porque você fica muito dependente de fazer ele na 1, 2, às vezes até na 3. Que querendo ou não, o CMC dele é 2, você consegue fazer nesses turnos muito fácil. Então, assim, mesmo sendo uma ótima carta, eu acabo optando por não tirar porque são decks que tem poucos tutores. E atualmente no 500 eu não consigo ver nenhum deck que não seja Livere e nem Winota que o Dranit entrariam, porque ele foge muito da curva dos outros decks, entendeu? Do que os outros decks devem fazer. Tivit, ele é muito focado em ter tutores e ramps para fazer time sieve. Por exemplo, o Kinan Kinan é impossível colocar, né, na verdade. Deixa eu ver quais outros decks podem ter que tem branco. Por exemplo, meu Zu, que antes eu jogava de Zu Stacks. Eu não conseguia colocar um Dranif porque eu não tinha tutor pro Dranif. Não conseguia trazer consistência pro Dranif. E outros decks com branco também, que de Rada, por exemplo. De Rada ela quer fazer muito um fast barra control, então não tem como usar um Dranif. Seria uma ótima carta na de Rada, o Dranif, mas infelizmente não dá, porque você perde bastante consistência, querendo ou não, o combo de Broodlord tá batendo, eu acho que uns 70, 80 reais, a gente usa Flick, a gente usa Breach, então é bem complexo. Então, assim, decks com branco que não sejam Winota e Elivere, é muito difícil você encaixar Dranif.
É muito difícil você ver sentido colocar Dranif. Então, é isso, assim. Então, tentem saber pesar, porque Dranif é uma ótima carta, realmente é uma ótima carta. Porém, você tem que ver muito o que seu deck quer fazer. Se ele não quer ser um Stags, então não coloque Dranif, porque Dranif é R$ 102 e no 500 é um quinto do budget do deck, né, basicamente. Exatamente. Mas se vocês estão muito na vontade de impedir alguém de castar uma carta específica, vai no Scryfall, dá uma pesquisada no texto. Existem Exatamente. algumas coisinhas estranhas que conseguem nomear cartas e impedir de castar. Cara, tem uma carta muito boa que o CMC dela é muito alto, que eu vou até colocar aqui pra vocês, que é o Arconte of... Eu uso no meu deck da Elivere. O Account of Valor. Isso. Mas Archon eu, of mas eu tava Valor. pensando também em coisas como o Ixalan Binding também. É estranho, mas talvez você queira usar, não sei. É bem estranho, mas vai saber. Exatamente, o Archon é uma puta carta boa. Tipo assim, ela é o topo da minha curva na minha Elivere. Mas, puta, essa carta entra, cara. Se eu não ganhar o jogo, eu não sei o que é que tá acontecendo. E a foil tá valendo R$ 249. Não Que sabia isso. disso. Que é isso? É algumas coisas assim que a gente acha absurdo. Tipo, a normal 3,29, a foil 249. Mas volta lá, só pesquisa aí Ixalan Binding, só pra gente ver se. Salam. E, Binding. e ali Assim? apareceu já. A quarta e quinta capa. Salam. Isso. Essa? Essa Aprisionamento. Ah, mesmo, de tá. aprisionamento. Pô, eu acho que esse é o efeito mais próximo possível do que seria um Draenei. E ainda assim é um efeito meio Tua voz travou. Alô? ruim. Meio Alô? muito ruim. Trava tua voz Que aí. ele vai nomear uma carta. Um, dois, três. Alô, alô? 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 Eu larguei aqui. Lagou, Não, lagou, lagou, lagou. não entendi. Voltou, voltou. Sim, tava falando de aprisionamento do Ixalan. O aprisionamento, ele, tipo, próximo do que o Dante vai fazer de impedir comandantes de entrar. Mas ainda assim, ele é uma carta na curva 4 que vai impedir um entre três comandantes de entrar. Então, tipo, é meio. Nhê. Hum, Então, não existe realmente um substituto direto. Mas caso você queira fazer uma força, vai saber, exatamente. né? É uma ideia. É uma cartinha legal, pô. É uma cartinha que vale o teste em alguns decks, talvez. Ah, talvez valha até um Vai saber. testezinho na Eliverezinha aqui, ou encantamento. Vai fazer bastante coisa até. Então é isso, galerinha. A gente falou um pouquinho sobre o Dranif no 500, que por que colocar ele, por que usar, por que não usar. E a gente falou que não tem substituto, porque realmente não existe nenhum substituto. Eu acredito que também não vai existir o substituto, só se a Wizards estiver ficando maluca, que eu acho que ela não tá. E é isso, galerinha. Até a próxima. Qualquer coisa, deixa os comentários aqui. Se você quiser que a gente fale de algum outro comandante, de alguma outra carta, a gente coloca o comentáriozinho aqui. E deixa o like e até a próxima. Até mais, galerinha. Falou!